Eu cumprimento a todos os queridos convidados. É uma alegria muito grande recebê-los nesta tarde. O IMB cumpre um dever de gratidão para com o doutor Silvio Capanema, desembargador, advogado, professor, companheiro de jornada no IMB, diretor do nosso instituto, e que durante muito tempo esteve conosco, e nessa trajetória ele deixou muitos amigos, também deixou um legado grandioso de responsabilidade, de comprometimento com a causa pública, de inteligência e de discernimento, e sem perder sempre aquele bom humor que era característica da sua personalidade. E hoje nós realizamos este encontro, um encontro singelo, mas nele queremos marcar a alegria que nos deu o nosso querido amigo, desembargador Silvio Capanema, advogado Silvio Capanema, professor Silvio Capanema, durante o tempo dessa convivência. Temos conosco hoje o doutor Roberto Guimarães, que foi presidente do IMB e também conviveu por bastante tempo com o doutor Silvio, é presidente da UJUCARG, que é a União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, né? E temos também o nosso presidente do IMB Regional Santa Catarina, doutor Carlos Prudêncio, desembargador, advogado e nosso representante naquele estado, e, de certa forma, o autor intelectual, visto que veio dele a proposição para que nós homenageássemos o nosso querido amigo Silvio Capanema. Também está conosco o presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira de Indústria da Construção, doutor José Carlos Martins. O doutor Silvio Capanema ele tinha uma ligação muito grande com o direito imobiliário. Tudo que dizia a respeito, se tivesse imobiliário no nome, ou casa, ou tudo aquilo que lembrasse moradia, tudo aquilo que lembrasse as normas, né? As regras, as leis que diziam respeito ao direito imobiliário, ele conhecia, e ali certamente havia um dedinho do Silvio Capanema. Também está conosco o presidente da Sinduscom, que é o Sindicato da Construção de Brusque, doutor Fernando José de Oliveira. E também está conosco a nossa querida amiga, a doutora Ana Capanema, esposa do nosso querido Silvio Capanema, e que o irá representar em memória entre nós. Uma alegria recebê-los a todos. Também vocês que aceitaram o convite para que estivessem conosco, são muito bem-vindos. O IMB é um instituto dos magistrados do Brasil, e por isso ele está ligado a todas as famílias de magistrados, ex-magistrados, aqueles que conhecem a nossa lida, aqueles que lutam a nossa luta e aqueles que, de certa forma, ombreiam nas nossas preocupações e convivem conosco como aqueles que, não sendo advogados, não sendo da área jurídica, também participam das nossas atividades. Nós agradecemos a todos pela presença e passo a palavra ao doutor Roberto Guimarães para uma breve palavra. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor me honra me dando a palavra para falar, em primeiro lugar, sobre este grande amigo, grande advogado, grande magistrado, especialmente uma pessoa muito especial, professor, amado e querido. Em primeiro lugar, eu desejo agora formalmente cumprimentar a doutora Ana Capanema, nossa amiga, advogada também de renome, e que esteve sempre ao lado do nosso querido homenageado até o final de sua vida, inclusive nas lides do escritório de advocacia Silvio Capanema, onde várias vezes a encontrei como esposo, trabalhando braço a braço. Meu cumprimento, doutora Ana,
e queira receber nossas homenagens. Quanto ao nosso querido homenageado, desembargador Silvio Capanema, como eu já tive a ocasião de adiantar, eu o conheço desde antes de entrar na magistratura e na defensoria. Eu o conheci como professor, muito amado e querido da minha esposa, Maria de Assis Guimarães, que se formou, como falamos ainda há pouco, no chamado Forte Apache da Faculdade de Direito Cândido Mendes. Era o prédio interno, muito antigo, de madeira, que existia ali no interior daquela fachada tradicional da faculdade. E, sabidamente, ele era o professor mais querido da faculdade, mas não só mais querido por sua pessoa, não. Era mais querido porque realmente era o professor que melhor sabia entender o seu aluno e fazê-lo entender o direito civil. E de uma forma que todos amavam, todos, sem exceção, o professor Silvio Capanema. E era também a profissão que ele, pelo visto, mais gostava de exibir e mais gostava de falar sobre ela. Orador emérito, ele também a todos cativava com a sua palavra e, como disse o nosso presidente, com aquele rosto largo e um sorriso sempre naquele lábio, um sorriso que só ele sabia dar. Então, desde então, conheço o professor e advogado, desembargador Silvio Capanema de Souza, ou Silvio Capanema, como ele é queridamente tratado sempre. Advogado de renome, como disse o nosso presidente, principalmente na área civil e na área imobiliária, autor de obras de frequente consulta na área, era um homem que a advocacia, a OAB, não teve dúvidas em oferecer ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, com ele, se engalanou e se encheu de glórias, porque foi um magistrado, em primeiro lugar, eficiente, em segundo lugar, absolutamente honesto em seus acórdãos, em suas posições, em sua vida, como ele sempre foi, de uma honestidade sem par, de uma linha que todos podiam ver com clareza, clareza essa que hoje em dia nós tanto precisamos. E, mesmo como desembargador, eu tive o prazer de conviver com ele, não só na época de ter sido também promovido, e graças ao voto dele também. Ele sempre me apoiou. Quantas e quantas vezes eu estive no gabinete dele e ele me recebia com aquele sorriso, sempre nos lábios. Me entusiasmava e dizia: não desista, é assim mesmo. Vamos em frente. E nunca me abandonou nessa caminhada. Então, é este homem que eu conheço também pessoalmente que eu quero homenagear, e principalmente este homem, porque às vezes é muito fácil nós homenagearmos a figura que se tornou conhecida, seja por suas obras, como ele tem muitas, seja porque foi um advogado extremamente exitoso em sua carreira, tanto assim que a OAB de imediato apresentou-o para o tribunal e o tribunal de imediato o recebeu de braços abertos.
não só porque ele foi presidente da 10ª Câmara Civil, de onde saiu o nosso estimado ministro Luiz Fux, eram amigos inseparáveis, colegas. Então, não só por esse conhecimento, mas pelo conhecimento daquele professor que, no IMB, como nosso querido diretor cultural, porque logo entreguei a ele esta principal diretoria, por se tratar exatamente de um instituto cultural. E sabedor que ninguém melhor do que ele poderia levar à frente, apesar de termos vários colegas também de peso na área, mas sabia que, pelo jeito carinhoso de conquistar a todas as pessoas, ele seria a pessoa indicada, como foi o nosso orador. Eu só queria ressaltar estas peculiaridade do desembargador Silvio Capanema em 2 eventos nossos. O primeiro aí na Sala Nobre do prédio da antiga Bolsa de Valores do Rio, quando, de improviso, no início de um evento em que homenageávamos o desembargador Paulo Salomão, já falecido, ele subiu à tribuna e fez um discurso que emocionou não só os ministros que iam ali palestrar, mas os colegas desembargadores, os advogados e estudantes que ali estavam, eram cerca de mais de 300 na plateia. Ele a todos emocionou e alguns de arrancar as lágrimas. De outro feito, em Búzios, na comarca de Búzios, num evento de 2 dias. Obviamente, deixamos ele, sapidamente, como o último conferencista para encerrar o evento. Eram mais de 300 advogados, estudantes de direito, e ele, quando assumiu a plateia, vamos dizer a plateia, porque ele não assumiu simplesmente um lugar à mesa. Ele cativou a plateia do início ao fim, de tal forma que, no final, todos se levantaram e o aplaudiam entusiasticamente. E ele também, animado com aquele fervor daqueles jovens advogados, também fez um discurso que mais parecia um político em vésperas de eleição, de tão caloroso foi o ardor com que ele conclamava os estudantes e os advogados a amarem e praticarem a advocacia. É esse homem, esse professor, esse mestre, é que precisa também ser especialmente lembrado e homenageado. E é por isso que aqui me senti muito honrado, presidente, e emocionado de poder falar isso, quantas vezes pedia a ele conselhos, instruções para a direção do nosso Instituto dos Magistrados do Brasil. Muito obrigado por me dar esta oportunidade. E, doutora Ana Capanema, minha querida amiga, sinto-me também muito honrado de poder fazer isso na sua presença e como se ele estivesse, tenho certeza que, de alguma forma, ele estará nos vendo e recebendo esta homenagem de nosso coração. Doutora Ana, muito obrigado pelo seu esposo. Ele foi um amigo, um professor, um magistrado, um advogado e um jurista que honrou todas as profissões pelas quais ele passou. Era isso, meu presidente, que eu gostaria de falar.
Obrigado, desembargador Roberto Guimarães. Realmente, as suas palavras enaltecem o nosso homenageado, que também deixou muitas lembranças, muitas boas recordações nesse aspecto da verve com que ele se dirigia às plateias e da integração que havia entre ele e elas quando dos seus discursos. Muito obrigado. Vamos ouvir agora nosso colega Carlos Prudêncio, desembargador no estado de Santa Catarina, hoje advogando, né, e nosso presidente do IMB naquele estado. Por favor, doutor Carlos, queremos ouvi-lo. Desembargador presidente Fábio Dutra, desembargador Roberto Guimarães, ambos, né, de sólida amizade com o desembargador Capanema. E foi muito bom tê-los ouvido, porque contaram fatos que nós todos ouvíamos dizer, mas hoje dizendo de uma forma pública e solene perante a doutora Ana Capanema, a sua esposa, bem como perante o presidente da CEBIC, doutor Martins, que era seu amigo íntimo também, e o doutor Fernando Oliveira, que é presidente do Sinduscom aqui em Santa Catarina, mais precisamente Brusque e região. Então, aquilo que foi dito, eu sei que tudo fruto do coração de vocês, colegas, né? E quanto àquilo que eu posso dizer é também do coração, porque nós temos uma relação de amizade, e a doutora Ana é testemunha, de 40 anos, desde quando a primeira vez ele veio a Santa Catarina, no primeiro ciclo de estudos jurídicos, aí também promovido em conjunto com o IMB, e depois o segundo ciclo de estudos jurídicos até o sexto ciclo de estudos jurídicos, sempre aqui em Santa Catarina, mais precisamente aqui em Brusque, e juntamente com outros eméritos juristas. E a doutora Ana sempre se fazendo acompanhar o nosso estimado amigo. E para nós, tivemos a oportunidade de a última, e uma honra muito grande, de que se a última palestra feita fora do Rio de Janeiro, presencialmente, pouco antes da pandemia, e tivesse sido aqui em Brusque, novamente, com a presença do desembargador Fábio Dutra, também foi palestrante, e da doutora Anne Caroline. O evento, só para terem uma ideia, eram de 50 pessoas, o desembargador Fábio Dutra sabia disso aí, o desembargador Roberto Guimarães também, doutor Maia, doutora Cristina, a jornalista Conceição, que era a cubagem 50 pessoas. Mas, está entendendo, as inscrições foram tantas e o nosso presidente nacional autorizou a que se comportasse ou se recebesse todos os 150 que vieram aqui de várias regiões de Santa Catarina. Isso aí, justamente, como foi dito anteriormente pelo desembargador Roberto Guimarães, que é um homem que cativava, falava com profundidade, e o assunto, está entendendo, era justamente questão imobiliária. O nosso presidente do Sinduscom estava presente também, e era justamente a propriedade compartilhada. Ao final, o público todo se levantou e ficou vários e vários segundos aplaudindo esse grande homem e aplaudindo de pé. Então, foram homenagens que o IMB fez aí no decorrer de sua vida e que hoje, né,
nós estamos prestando uma corretíssima, a melhor que a gente possa prestar a um colega nosso. Como disse o desembargador Roberto Guimarães, ele foi nosso diretor cultural durante muitos anos, né? E é o homem que realmente sabia organizar, como está sendo, da mesma forma, sendo prosseguido pelo atual nosso diretor cultural, desembargador Najib Slaib Filho. E também muito amigo dele, igualmente o desembargador Fux, que era o trio chamado, né? Desembargador Najib, desembargador Fux e desembargador Capanema, eram os meninos de ouro, né? Que eram chamados. E de ouro, realmente, dentro da sua oratória, dentro daquele grande conhecimento que os três podiam transmitir, e representado hoje pela figura do desembargador Capanema, e prestando uma homenagem aí na pessoa que é o seu maior representante, que é a sua esposa, a doutora Ana Capanema, a quem muito admiramos. Meus parabéns pela iniciativa. O IMB decidiu, isso aí a nível nacional, nós todos presentes, fazermos essa homenagem. E hoje está sendo feito isso aí de forma merecida, quase um ano depois do seu falecimento. Meus parabéns, doutora Ana, pelo doutor Capanema. Muito obrigado, doutor Prudêncio. Realmente marcante aquele encontro que tivemos lá em Brusque, né, com a presença do nosso homenageado e também da doutora Anne Caroline, dentre outros. E nós vamos ouvir agora o Dr. José Carlos Rodrigues Martins. Dr. José Carlos Rodrigues Martins é empresário, é engenheiro civil, é gaúcho, né? Presidente da CEBIC e foi vice-presidente sênior da Confederation of Contractors Associations, membro da International Housing Association, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná, a DEMPR, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação, CETEC, do Ministério das Cidades, e participou da formulação e implantação do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Então, doutor José Carlos Rodrigues Martins, uma alegria recebê-lo e gostaríamos também de ouvi-lo neste momento. Boa tarde, boa noite a todos. Queria dizer inicialmente que sinto-me muito honrado de ter tido o convite para participar dessa solenidade e fico muito feliz de ser uma pessoa como era o desembargador Silvio Capanema. Queria cumprimentar especialmente a doutora Ana pelo companheirismo que a gente sempre sabe sobre que ela teve junto com o nosso homenageado, né? Sinta-se homenageada da mesma forma. Tivemos a oportunidade, né, doutora Ana, do ano passado, prestar uma homenagem aqui em Brasília, homenagem póstuma ao desembargador, que era o nosso patrono, né, que era o grande querido do Conselho Jurídico aqui da CEBIC. Nós tivemos, na época, no dia, a presença do ministro Luiz Roberto Barroso também, foi uma bela solenidade. E queria dizer o seguinte, que o desembargador Silvio Capanema era aquela pessoa que é amor à primeira vista, né? É aquela pessoa que a gente olha e ele cativa pela sabedoria, pela inteligência, pela aquela energia boa que ele transmitia o tempo todo para todos nós. Ele cativou esse setor da construção do Oiapoque ao Chuí, né? Não tem ninguém que eu conheça hoje que não tenha uma profunda admiração, que conseguiu ter contato com ele, que não tem uma profunda admiração exatamente pelo ministro, pelo desembargador. Ele, inúmeras vezes, a gente viu, e para mim isso é um fator muito importante,
quando ele se relaciona com as pessoas, como as pessoas de coração gostavam dele, né? É uma coisa natural que todos ganhavam sobre isso aí, e ele fazia isso aí com uma maestria que nos ensinava demais. Num momento que a gente vive num país, até no mundo, que os valores são muito questionados, que muitos problemas a gente tem levado a isso, eu penso que homenagearmos uma pessoa com os valores firmes, com o caráter, com a personalidade do nosso amigo Silvio Capanema, é fazer um bem para o país, fazer um bem para as próximas gerações. Trazermos aqui e levantarmos, homenagearmos aqueles que fazem bem, aqueles que produzem o bem, aqueles que constroem um futuro melhor para todos, é uma obrigação muito grande. Eu quero cumprimentar aqui também, me empolguei já no começo, pulei o cumprimento, mas não ligue, não sou da área. Quero cumprimentar o desembargador Fábio Dutra, o desembargador Roberto Guimarães, desembargador Carlos Prudêncio, o meu amigo Fernando José de Oliveira, da Visconde Brusque, né? E queria, só para finalizar, que realmente entendam que nós estamos muito felizes de estar aqui. Sempre que pudermos participar de alguma homenagem ao desembargador Silvio Capanema, estaremos presentes por vontade muito grande, né? Porque o ensinamento que ele nos deixou é algo que merece destaque, que merece ser homenageado, que merece ser destacado como uma grande contribuição ao nosso processo evolutivo, exatamente pela empatia, pela simplicidade, pela sinceridade como ele transmitia a mensagem dele, e como já foi destacado anteriormente, pela sua eloquente oratória, né, pela sua oratória brilhante, que acabava transmitindo esse lado que eu sempre digo que é o lado que você leva mais o coração do que realmente a razão. Então ele nos ensinou a colocar muito sentimento em todas as coisas que às vezes são difíceis, são pesadas. Eu acho que o desembargador Roberto foi quem citou o desembargador Carlos, que na escola do Forte Apache, que ele ganhava todo mundo porque era o melhor professor, porque atendia os alunos. Mas acho que é isso, é o coração do tamanho do mundo que ele tinha. Muito obrigado por ter podido participar aqui com vocês, tão ilustres pessoas que fazem nossa magistratura. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Nós agradecemos, doutor José Carlos, a alegria de tê-lo conosco, de ter a sua palavra, um depoimento seu a respeito do nosso amigo Silvio Capanema, e também nós nos interessamos por estabelecermos com as entidades que o senhor representa convênios e estreitar os laços para que aquilo que possa chegar aos nossos associados e aquilo que nós possamos levar aos associados ligados às suas empresas e organizações, sempre que tiver algum interesse nessa direção, pode nos procurar, pode procurar o nosso presidente regional em Santa Catarina, doutor Carlos Prudêncio, ou mesmo o doutor Roberto, ou mesmo qualquer um dos nossos associados. Muito bom tê-lo conosco, e visto que o senhor conheceu também o doutor Silvio Capanema, essa palavra balizada engrandece o momento, né, torna mais real o sentido da nossa homenagem prestada a esse grande brasileiro, a esse grande jurista, principalmente nessa seara do direito civil, do direito imobiliário. Nós vamos ouvir agora o doutor Fernando José de Oliveira. O doutor Fernando é diretor de empresas, né, da Valpa, instaladora comercial elétrica limitada, da Megawatt, instaladora elétrica limitada, da Zen Beer, cervejaria limitada, né, tem envolvimento comunitário, estando no seu segundo mandato de presidente do Sinduscom, que reúne 4 cidades, Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento.
é vice-presidente do Sindbep, de Blumenau, conselheiro do Sincred, do Vale Litoral, diretor da Associação Comercial e Industrial de Brusque, conselheiro do SESI, Santa Catarina, e conselheiro da Concersul. Então, é uma pessoa com muitos envolvimentos, com muitas atividades, então já se vê que é uma pessoa de bem, porque quem não faz muita coisa, não é? O quanto mais ocupação a gente tem, é sinal que a gente está procurando trabalhar em prol de um ideal. Uma alegria também, doutor Fernando, recebê-lo. Gostaríamos de ouvi-lo. Boa noite, boa tarde a todos. Acho que ainda é final de tarde, né? Um grande prazer estar aqui também. Boa noite, cumprimentar o doutor desembargador Fábio Dutra, né? Doutor desembargador Roberto Guimarães, meu grande amigo, doutor desembargador Carlos Prudêncio, outro grande amigo, José Carlos Martins, nosso presidente da CEBIC, que é a nossa Câmara Brasileira da Indústria e da Construção Civil. Cumprimentar também a Ana Capanema, esposa do nosso homenageado. Eu tive a oportunidade, talvez de todos que estão aqui, eu fui a pessoa que menos tive oportunidade de conviver com o doutor Silvio Capanema. Mas eu tive a oportunidade de participar da palestra que ele fez aqui em Brusque sobre direito imobiliário, a qual o doutor Carlos Prudêncio já mencionou, e realmente deu para ver que ele era um entusiasta. Ele realmente falava com propriedade, falava com entusiasmo enorme, e quando as pessoas falam dessa forma, realmente consegue emocionar o público. Ele, com certeza, conseguiu deixar um legado muito grande, tanto para o magistério, quanto para a advocacia, quanto para a magistratura, porque realmente foi uma pessoa ímpar, que se dedicou e se profissionalizou muito nos ramos de atividade que ele atuou. Como eu disse, assim, eu talvez seja a pessoa que menos tive oportunidade de conviver, foi uma pena que ele nos deixou tão breve, né? Mas aquele velho ditado que o homem precisa de deixar 3 coisas na vida, né? Escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Então, livros ele deixou bastante obras que a gente tive oportunidade de conhecer algumas. Filhos, com certeza, 5 filhos, e árvore, com certeza, ele deve ter plantado algumas também, porque ele não ia passar nessa vida sem deixar esse legado. Esposa maravilhosa, com certeza, para viver ao lado dele. Uma pessoa como ele, com certeza, deve ter vivido uma vida bastante intensa com a dona Ana, e a gente fica bastante feliz em poder estar aqui homenageando uma pessoa como o doutor Silvio. Para nós aqui do Sinduscon de Brusque, receber aquela palestra dele, naquele momento que ele esteve aqui conosco, foi assim, uma coisa muito gratificante. Ele veio aqui de prontidão, assim, um carisma enorme. Então, assim, foi momentos que a gente viveu ali que realmente fez a diferença na vida de todos os associados aqui do Sinduscon, e ficamos felizes com aquela transmissão de conhecimento que ele nos trouxe. Acho que seria isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Ana Regina, por ter convivido e ter compartilhado esses momentos com uma pessoa tão singular como foi o doutor Silvio. É isso. Pois não, doutor Fernando, muito obrigado. Há pessoas que, com apenas um contato dela, não mais nos esquecemos. O senhor teve poucos contatos com o Silvio Capanema, mas esse que teve, com certeza, como declarado, foi marcante, não é? Então, ele era uma pessoa assim, onde ele passava, ele deixava um rastro de amizade, e quem o ouvia não o esquecia, não é? E isso também era outro
fator muito relevante da sua vida. Nós vamos ouvir agora quem mais convivia com ele. Se nós ouvirmos agora quem menos convivia, né? Quem teve menos tempo para apreciar a sua companhia, vamos ouvir agora quem conviveu bastante com ele. Eu passo a palavra com muita alegria à doutora Ana Capanema. Por favor, doutora Ana, fale-nos a respeito da sua convivência, do seu relacionamento, fale-nos a respeito do Silvio, doutor Silvio Capanema. Eu quero inicialmente agradecer, sensibilizada, engasgada ao IMB, na pessoa do senhor presidente, desembargador Fábio Dutra, por essa especial homenagem ao meu saudoso marido, Silvio Capanema de Souza, que tanto se dedicou ao IMB, o que, inclusive, foi atestado pelo desembargador Roberto Guimarães, aqui hoje, ex-presidente dessa casa. Agradeço o reconhecimento a ele empenhado por sua incansável trajetória dedicada ao magistério, à advocacia e à magistratura. A homenagem hoje concedida ao culto íntegro, dedicado, humilde e amigo, com mente iluminada, o desembargador Capanema, pelo IMB, traz pujante reconhecimento ao legado por ele deixado para as gerações futuras, especialmente para os operadores do direito. Eu quero agradecer também ao desembargador Roberto Guimarães, ao desembargador Prudêncio, ao doutor José Carlos Martins, doutor Fernando José de Oliveira, que, apesar dos contatos, como o senhor acabou de falar, muito pouco, conheceram o Silvio, porque ele era aquilo que todo mundo gostava de ouvir, todo mundo gostava, uma pessoa amiga, uma pessoa dedicada a todos. Então, eu falar do Silvio, eu falaria aqui a noite inteira, o dia inteiro, porque nós dormíamos e acordávamos e trabalhávamos tudo junto e viajávamos, sempre juntos, sempre juntos. Eu agradeço essa oportunidade e receba, desembargador, a minha gratidão por essa homenagem tão dedicada ao Silvio. Muito obrigado. Gratidão ao IMP, presidente. Muito obrigada. Nós agradecemos a senhora, a doutora Ana, pelas suas palavras e também por este depoimento pessoal transmitido a todos nós. E eu, neste momento, gostaria de franquear a palavra aos nossos convidados, se alguém quiser pronunciar-se, dizer alguma coisa. Todos que estão presentes estão sendo chamados a se pronunciarem, se o quiserem, neste momento. Temos conosco a Daniela Capanema. Daniela Capanema, se quiser falar, Daniela, esteja à vontade. Boa noite, presidente, meu professor querido da minha graduação. Ana, um beijo. Beijo, Dani. Bem carinhoso, apertado. A saudade só aumenta. Guia, Verdade. a minha carreira profissional eu foi toda trilhando cada passo dele, né? O tempo que eu pude ficar perto dele, acompanhando todos os movimentos, todo o legado, né, que ele deixou para todos nós, nosso professor de todos nós, né? Quero também agradecer aqui em nome dos meus filhos, os netos que ele tanto amava. Verdade. E obrigada, Ana, também, por tudo. Um beijo para todos aqui presentes. Saudade. Obrigados a todos aqui
por todas as palavras dedicadas a ele. Um beijo especial para o senhor doutor Fábio Dutra, do meu carinho também. Obrigado, Daniela. Muito bom ouvi-la, muito bom tê-la conosco neste momento especial. Tá bom? Eu consulto se há mais alguém que queira se pronunciar antes que nós declaremos encerrado ou antes que nós façamos aí. Eu não sei como será feita a placa já está aí, né? Placa já está aqui, presidente. Pois é, então muito bom. Lindíssima. Muito obrigada. Que bom que a senhora gostou, que bom Muito que nós obrigada. podemos marcar. Cada vez que ela for vista, o IMB estará sendo testemunha da vida, daquilo que ele produziu e da lembrança e da saudade que ele deixou entre nós. Verdade. Então, muita. Muito bem. Gostaria que a senhora lesse aí os dizeres da placa, né? Homenagem ao desembargador Silvio Capanema de Souza, magistrado de brilho invulgar, imemório, declaramos a nossa saudade e a imorredoura reverência pelos predicados que marcaram a sua vida e eternizamos nesta placa a nossa gratidão. Rio, 9 de novembro de 2021, desembargador Fábio Dutra, presidente. Muito bem. Então, fazemos, nesta placa, uma perpetuação dos nossos sentimentos, da alegria, da saudade, do reconhecimento da existência, né, da presença dele entre nós, de sua participação como destacado diretor do Instituto dos Magistrados do Brasil. E agradecemos a todos, visto que não há mais quem queira falar, fazemos menção da presença do doutor Edmundo Franca de Oliveira, nosso colega magistrado militar, da doutora Alessandra Ávila, da doutora Mônica de Góes, do nosso gerente do IMB, doutor André Maia, doutor Alexandre Aires, doutora Cristina Marque, doutora Elizabeth Machado, doutor João da Silva, doutor Cristiano Luiz, doutora Luciana Nóbrega, doutor Jorge Rissa, sempre está conosco, doutora Conceição, nossa jornalista, doutora Elizabeth Feijó de Figueiredo, doutora Beatriz Dottori Gaspar. Então, acho que sim, ainda tem mais. Doutora Araci Leal Marinho de Andrade, doutor Paulo Henrique, doutora Renata Bostovoy, Diego Paulino, Sandra Bezerra, Vidal Matos, Nilza Pinto. Então, a todos vocês que atenderam o nosso convite, que aceitaram participar deste encontro, nós agradecemos e desejamos a todos uma excelente noite, reafirmando também a nossa gratidão ao Dr. Roberto Guimarães, nosso vice-presidente e excelente presidente do IMB. Como disse, sentimos saudade do Dr. Roberto, porque com essa pandemia ele levou mais a sério o Fica em Casa, né? Está se cuidando, está cuidando da Maria, sua esposa. Também agradecemos ao doutor José Carlos Martins, muito bom tê-lo conosco, doutor José Carlos. Como disse, estamos sempre prontos a estabelecer convênios e outros projetos em conjunto. Doutor Fernando também, muito bom tê-lo conosco, tá certo? Também vale para o senhor esse convite. Converse com o doutor Prudêncio e traga ideias que nós gostamos muito de evoluir e precisamos trazer aos nossos associados as coisas boas que vocês tiverem para apresentar à comunidade jurídica. Um forte abraço, doutora Ana. Muito obrigado mais uma vez. Isso. E eu acredito que assim muito obrigado. Chegamos ao final do nosso encontro. Saudosos
do nosso amigo Silvio, mas alegres Muito, porque muito. ele nos deixou muitas lições, um forte legado, e a nossa alegria também sobre esse aspecto, então, compensa a nossa dor e a nossa tristeza pela saudade. Obrigada, desembargador.